Fala pessoal, aqui é o Vinícius Romano, especialista de renda fixa da Suno Research, e no vídeo de hoje a gente vai fazer algumas comparações dentro da renda fixa, né, aquelas taxas que vocês recebem das suas corretoras, né, qual que é melhor, investir em um pós-fixado, investir em um pré-fixado ou em um indexado à inflação. Então, já começando aqui, né, sem muitas delongas, eu já queria começar fazendo uma provocação, né? O título bancário, né, o CDB, LCI ou LCA, ele tem um risco, né, de crédito, né, que é o próprio risco do emissor. Então, é literalmente o risco do banco não te pagar. Então, se você compra um CDB de um banco X, por exemplo, se esse banco X tem problemas financeiros, não é um banco lucrativo e tem problemas aí na sua geração de caixa, por exemplo, ele vai, né, entrar em liquidação judicial, ele eventualmente pode não te pagar, né? Hoje em dia você tem mecanismos como o FGC para te proteger, mas às vezes também pode não ser o suficiente, né? O FGC não necessariamente consegue arcar com todos os investidores e proteger todo mundo, né? E aí esse banco acaba não te pagando o que você comprou, né? E por mais que seja uma renda fixa, o risco de crédito te impede de ter o seu dinheiro de volta caso a instituição venha a ter algum tipo desses problemas, né? Entrar em liquidação, né? Ter problemas financeiros aí. Então, sabendo disso, a primeira coisa que a gente tem que saber, né? A gente tem que fazer antes de comprar um título bancário é saber quais são as nossas taxas base, né? As taxas sem risco de crédito, que são as taxas do governo. Por mais arriscado que o governo seja aí, a chance dele te dar um calote é muito baixa, né? Porque no limite, se ele estiver passando por muitas dificuldades, ele vai imprimir mais dinheiro, vai gerar mais inflação, né? Vai acabar prejudicando aí a economia, mas ele não vai deixar de te pagar, né? Ele vai imprimir dinheiro e vai te pagar, tudo certo. Então a gente consegue assumir, né, a partir disso, que o governo, os títulos do governo, né, as taxas que ele oferece, não tem risco de crédito, tá? Então, a base disso, né, são as taxas referenciais da B3 aqui, que eu até, inclusive, já separei nessa tabela, né, coloquei alguns prazos aqui, essas taxas são de referência aí de meados de janeiro de 2022, e aqui a gente consegue tirar algumas conclusões, né? Então, a taxa para 6 meses está em torno de 11,30%, um ano 11,60%, um ano e 6 meses 11,50% e 2 anos 11,15%. É até engraçado porque as taxas mais curtas, né, principalmente aqui a de um ano, ela está maior do que a taxa de 2 anos. Isso acontece, né, porque no momento que a gente está vivendo, a inflação está bem acelerada e o mercado espera aí que o Banco Central eleve mais os juros para poder conter essa inflação e depois volte a diminuir para também não comprometer muito a atividade, tá? Mas partindo aqui para a nossa comparação, se a gente pegar aqui taxas reais, né? Eu peguei aqui taxas de uma corretora, né? Não vou citar aqui o nome do banco em específico, mas é importante destacar que é o mesmo banco para todos os títulos e é o mesmo prazo, então o risco de crédito é o mesmo, tá? E aqui a gente vai considerar o prazo de um ano, né? Que daria aqui mais ou menos 367 dias. Né? Esse CDB oferecia uma taxa aí de 12,34% pré-fixada, tá? O que daria aí um spread, né? Justamente essa diferença do risco, né? A recompensa que você vai ter por comprar um título mais arriscado do que o governo, daria aí 0,74%. Inclusive a fórmula é basicamente a taxa oferecida menos a taxa base aqui referencial da B3. Aqui tirando já também, como o CDB é um produto que tem imposto de renda, né, já tirando esse imposto que é de 17,50%, né, a alíquota ela é regressiva, então quanto mais tempo você deixar aplicado, menor vai ser seu imposto, né, até 15%, essa taxa líquida daria aí 10,18%. Né, aqui a gente consegue ver na fórmula essa conta, né, tirando os 17,5% dos 12,34% oferecidos aí pelo banco. Tá? Antes da gente partir para os pós-fixados, tem também uma LCA pré-fixada desse banco, que está sendo oferecida aí a 9,75% pré-fixada, já líquida de imposto de renda, né? As LCAs e LCIs atualmente são líquidas de imposto, você não precisa pagar, e aí você tem que fazer uma continha aí de equivalência, né, para chegar na taxa do CDB, né? Porque aí você consegue comparar aí as taxas da mesma base, né? Considerando ou antes do imposto ou você considera as duas líquidas. Né? Aqui no caso eu estou transformando a LCA em uma taxa bruta como se ela fosse um CDB e essa conta aqui é basicamente colocar os 17,5% de R nos 9,75% que a LCA está pagando. Né? Isso daí dá 11,82%, que daria uma diferença aí de 0,5% basicamente
sobre o CDB. O que isso significa? Significa que o CDB, em termos nominais, está pagando mais do que a LCA, mesmo sendo o mesmo banco emissor e o mesmo prazo, né? Isso às vezes pode acontecer, é o que a gente está vendo aqui, porque são taxas reais, e nessa situação, se você fosse escolher um pré-fixado, o ideal seria você escolher um CDB ao invés da LCA, né? Nessas condições, o CDB está pagando mais, mesmo com o imposto de renda, tá? Agora, tem a seguinte questão, né? E se a gente colocar o pós-fixado junto nessa conta? O que vale mais a pena, o pós ou o pré-fixado? Considerando aí de novo o mesmo emissor e o mesmo prazo, eu separei aqui algumas taxas também reais, né? Só que agora, ao invés dela pagar uma taxa pré, que você já sabe o quanto vai ganhar até o final do prazo de vencimento, ela vai te pagar um percentual do CDI, né? Que vai ser uma taxa pós, e aí você não sabe exatamente o quanto a taxa vai variar, mas você já sabe que ela vai pagar a variação do CDI. Nessas condições, a taxa oferecida aqui pelo CDB era de 106,25%, então do que variar o CDI você ganha um pouquinho a mais, né? 106%. E fazendo a mesma conta, né, tirando o imposto de renda da taxa, seria uma taxa líquida aí de 87,66% do CDI. Né? A conta aqui abrindo, né, é basicamente tirar os 17,5% dos 106,25%. E aqui a mesma lógica para a LCA. Né? A LCA é isenta de imposto de renda, então a gente não considera a alíquota de 17,5%. Mas para efeitos comparativos é bom a gente transformar, né, ou colocar a taxa bruta, ou transformar as duas em taxa líquida para a gente poder comparar o quanto que equivale essa remuneração se você fosse comprar um título com imposto de renda. Aqui no caso a taxa equivalente seria de 116% do CDI, então a gente consegue concluir que nesse caso a LCA pós-fixada seria mais vantajosa do que o CDB pós-fixado do mesmo banco e do mesmo prazo. Bom, e como a gente já tem aqui todos os dados, né, tudo que a gente precisa comparar, eu abri aqui a tabela de resultados, então a ideia aqui foi transformar todas as taxas líquidas, independente se ela é pré ou pós, em percentual do CDI, né, para a gente poder comparar na mesma base, e aqui a gente já consegue ver, né, até dando um spoiler aqui, o vencedor está até bem acima dos outros, né, que seria a LCA pós-fixada, então eu vou colocar um 1 aqui, que é o primeiro lugar. Aqui a conta, eu vou abrir aqui para vocês verem, é basicamente transformar o quanto 10 e 18, né, que seria a taxa líquida do CDB pré, representa do CDI, né, que seria aqui, segundo as taxas referenciais da B3, 11,60%. Então, um sobre o outro daria aqui 87%, e aí a mesma lógica para a LCA pré. O CDB pós e a LCA pós a gente já tem a base em percentual do CDI, então não precisa fazer essa conta, e aí a gente consegue concluir. Então, o segundo colocado aqui seria o CDB pré-fixado, o terceiro o CDB pós e por último a LCA pré. Então o importante aqui é a gente ver que mesmo tendo várias ofertas do mesmo emissor, às vezes a gente acha que seria equivalente comprar uma coisa ou outra, né, uma LCA pré ou um CDB pós, e aqui a gente está provando que existem sim algumas diferencinhas no cálculo, e aqui você levaria mais dinheiro para casa se você comprasse uma LCA pós-fixada, né, desse emissor que eu considerei aqui, né, pagando aí para um prazo de 367 dias, tá bom? Então, pessoal, o vídeo de hoje fica por aqui, né? Lembrando, a gente tem aí relatórios semanais sobre renda fixa dentro da assinatura Suno Premium, né, a partir do Suno Premium, e neles, quinzenalmente eu falo sobre bancos, né? Então eu coloco lá o banco específico e avalio esse emissor para ver se é um bom banco para se investir ou não, né? Se é um banco sólido, que tem bons resultados, uma boa qualidade aí na sua carteira. E se você quer saber de maneira aí mais ampla sobre renda fixa, né, relembrar alguns conceitos ou até mesmo aprender coisas novas, eu deixei aqui na descrição um e-book sobre renda fixa atualizado. É super rápido para você fazer o cadastro e você recebe o e-mail aí em questão de segundos, tá? Então, pessoal, se inscrevam aí no canal, deixem seu joinha aqui no vídeo, ativem as notificações e até a próxima.